Dom Casmurro, capítulo 66. Intimidade. Capitu ia logo entrando na alma de minha mãe. Viviam mais de tempo juntas falando de mim, a propósito do sol e da chuva ou de nada. Capitu ia lá cozer as manhãs, alguma vez ficava para jantar. Prima Justina não acompanhava a parenta naquelas finezas, mas não tratava de todo mal a minha amiga. Era assaz sincera para dizer o mal que sentia de alguém e não sentia bem de pessoa alguma, talvez do marido, mas o marido era morto. Em todo caso, não existiria homem capaz de competir com ele na afeição, no trabalho e na honestidade, nas maneiras e na agudeza de espírito. Esta opinião, segundo tio Cosme, era póstuma, pois em vida andavam as brigas e os últimos 6 meses acabaram separados. Tanto melhor para a justiça dela, o louvor dos mortos é um modo de orar por eles. Também gostava de minha mãe, ou se algum mal pensou dela, foi entre si e o travesseiro. Compreende-se que, de aparências, lhe desse a estima devida. Não penso que ela aspirasse a algum legado, as pessoas assim dispostas excedem os serviços. Ela era natural. Assim, mais risonhas, mais assíduas, multiplicam os cuidados, precedem os fâmulos. Tudo isso era contrário à natureza de prima Justina, feita de azedume e de implicância. Como vivesse de favor na casa, explica-se que não desestimasse a dona e calasse os seus ressentimentos, ou só dissesse mal dela a Deus e ao diabo. Caso tivesse ressentimentos de minha mãe, não era uma razão mais para detestar Capitu, nem ela precisava de razões suplementares. Contudo, a intimidade de Capitu fê-la mais aborrecível. A minha parenta, se a princípio não a tratava mal, como com o tempo trocou de maneiras e acabou fugindo-lhe. Capitu, atenta, desde que não havia, indagava dela e ia procurá-la. Prima Justina tolerava esses cuidados. A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre, por mais vontade que tenha de as infringir desveladamente. Demais, Capitu usava certa magia que cativava Prima Justina. Acabava sorrindo, ainda que azedo, mas a sós com minha mãe achava alguma palavra ruim que dizer da menina. Como minha mãe adoecesse de febre, que a pôs às portas da morte, quis que Capitu lhe servisse de enfermeira. Prima Justina, posto que isto a aliviasse de cuidados penosos, não perdoou a minha amiga a intervenção. Um dia perguntou-lhe se não tinha o que fazer em casa. Outro dia, rindo, soltou-lhe este epigrama: não precisa correr tanto. O que tiver de ser seu, as mãos lhe há de ir. 67. Um pecado. Já agora não tiro a doente da cama sem contar o que se deu comigo. Ao cabo de 5 dias, minha mãe amanheceu tão transtornada que ordenou me mandassem buscar ao seminário. Em vão, tio Cosme: Mana Glória, você assusta-se sem motivo, a febre passa. Não, não, mandem buscá-lo, posso morrer, e a minha alma não se salva se Bentinho não estiver ao pé de mim. Vamos assustá-lo, pois não lhe digam nada, mas vão buscá-lo já já, não se demorem. Cuidaram fosse delírio, mas não, custando nada trazer-me, José Dias foi incumbido do recado. Entrou tão atordoado que me assustou, contou particularmente ao reitor o que havia e recebi licença para ir à casa. Na rua íamos calado, ele não alterando o passo do costume, a premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão. Mas cabisbaixo e suspirando, eu temendo ler no rosto dele alguma notícia dura e definitiva. Só me falara na doença como negócio simples, mas o chamado, o silêncio, os suspiros podiam dizer alguma coisa mais. O coração batia-me com força, as pernas bombeavam-me, mais de uma vez cuidei cair. O anseio de escutar a verdade complicava-se em mim com o temor de o saber. Era a primeira vez que a morte me aparecia assim perto, me envolvia, me encarava com os olhos furados e escuros.
Quanto mais andava aquela rua dos Barbonos, mais me aterrava a ideia de chegar em casa, de entrar, de ouvir os prantos, de ver um corpo defunto. Oh, eu não podia nunca expor aqui tudo o que senti naqueles terríveis minutos. A rua, por mais que José Dias andasse superlativamente devagar, parecia fugir-me debaixo dos pés. As casas voavam de um e outro lado, e uma corneta que nessa ocasião tocava no quartel dos municipais permanentes ressoava aos meus ouvidos como a trombeta do juízo final. Cheguei aos Arcos, entrei na rua de Mata-Cavalos. A casa não era logo ali, mas muito além da dos Inválidos, perto da do Senado. 3 ou 4 vezes quisera interrogar o meu companheiro, sem ousar abrir a boca, mas agora já nem tinha tal desejo, ia só andando, aceitando o pior como um gesto do destino, como uma necessidade da obra humana, e foi então que a esperança para combater o temor me segregou o coração. Não estas palavras, pois nada articulou parecido com palavras, mas uma ideia que poderia ser traduzida por elas. Mamãe defunta acaba o seminário. Leitor, foi um relâmpago, tão depressa alumiou a noite, como se esvaiu, e a escuridão fez-se mais cerrada, pelo efeito do remorso que pelo que ficou. Foi uma sugestão da luxúria e do egoísmo. A piedade filial desmaiou um instante com a perspectiva da liberdade certa pelo desaparecimento da dívida e do devedor. Foi um instante, menos que um instante, o centésimo de um instante, ainda assim o suficiente para complicar a minha aflição com o remorso. José Dias suspirava. Uma vez olhou para mim tão cheio de pena que me pareceu haver-me adivinhado, e eu quis pedir-lhe que não dissesse nada a ninguém, que eu ia castigar-me e etc. Mas a pena trazia tanto amor que não podia ser pesar do meu pecado, mas então era sempre a morte da minha mãe. Senti uma angústia grande, um nó na garganta e não pude mais. Chorei de uma vez. Que é, Bentinho? Mamãe, não, não, que ideia é essa? O estado dela é gravíssimo, mas não é mal de morte, e Deus pode tudo. Enxugue os olhos, que é feio um mocinho da sua idade andar chorando na rua. Não há de ser nada. Uma febre, as febres assim como dão com força, assim também se vão embora. Com os dedos não, com este lenço. Enxuguei os olhos, posto que de todas as palavras de José Dias, uma só me ficasse no coração. Foi aquele gravíssimo. Vi depois que ele só queria dizer grave, mas o uso do superlativo faz a boca longa e, por amor do período, José Dias fez crescer a minha tristeza. Se achares neste livro algum caso da mesma família, avisa-me, leitor, para que o emende na segunda edição. Nada há mais feio que dar pernas longuíssimas a ideias brevíssimas. Enxuguei os olhos, repito, e fui andando ansioso agora por chegar a casa e pedir perdão à minha mãe do ruim pensamento que tive. Enfim chegamos, entramos, subi trêmulo os 6 degraus da casa, e daí a pouco, debruçado sobre a cama, ouvi as palavras ternas de minha mãe, que me apertava muito as mãos, chamando-me seu filho. Estava queimando, os olhos ardiam nos meus, toda ela parecia consumida por um vulcão interno. Ajoelhei-me ao pé do leito, mas como este era alto, fiquei longe de suas carícias. Não, meu filho, levanta, levanta. Capitu, que estava na alcova, gostou de ver a minha entrada, os meus gestos, palavras e lágrimas, segundo me disse depois, mas não suspeitou naturalmente todas as causas da minha aflição. Entretanto, no meu quarto, pensei em dizer tudo à minha mãe, logo que ela ficasse boa, mas essa ideia não me mordia. Era uma verdadeira, pura, uma ação que eu não faria nunca.
por mais que o pecado me doesse. E então, levado do remorso, usei ainda uma vez do meu velho meio das promessas espirituais e pedi a Deus que me perdoasse e salvasse a vida de minha mãe. E eu lhe rezaria 2000 Padre Nossos. Padre que me lês, perdoa este recurso. Foi a última vez que o empreguei. A crise em que me achava, não menos que o costume e a fé, explica tudo. Eram mais 2000 onde iam os antigos. Não paguei uns nem outros, mas saindo de almas cândidas e verdadeiras, tais promessas são como a moeda fundiciária. Ainda que o devedor as não pague, valem a capítulo 68. Adiemos a virtude. Poucos teriam ânimo de confessar aquele meu pensamento da rua de Mata-Cavalos. Eu confessei tudo o que importara a minha história. Montaigne escreveu de si. Ora, há só um modo de escrever a própria essência e contá-la toda, o bem e o mal. Tal faço eu à medida que me vai lembrando e convidando a construção ou reconstrução de mim mesmo. Por exemplo, agora que contei um pecado, diria com muito gosto alguma bela ação contemporânea, se me lembrasse, mas não me lembra, fica transferida à melhor oportunidade. Nem perderás em esperar, meu amigo, ao contrário, acode-me agora que não só as belas ações são belas em qualquer ocasião, como são também possíveis e prováveis pela teoria que tenho dos pecados e das virtudes, não menos simples que clara. Reduz-se a isso que cada pessoa nasce com certo número deles e delas, aliados por matrimônio para se compensarem da vida. Quando um de tais cônjuges é mais forte que o outro, ele só guia o indivíduo, sem que este, por não haver praticado tal virtude ou cometido tal pecado, se possa dizer isento se um ou de outro. Mas a regra é dar-se a prática simultânea dos dois, com vantagem do portador de ambos e alguma vez com resplendor maior da terra e do céu. É a pena que eu não possa fundamentar isto com um ou mais casos estranhos, falta-me tempo. Pelo que me toca, é certo que nasci com alguns daqueles casais e naturalmente ainda os possuo. Já me sucedeu aqui no Engenho Novo, por estar uma noite com muita dor de cabeça, desejar que o trem da central estourasse longe dos meus ouvidos e interrompesse a linha por muitas horas, ainda que morresse alguém, e no dia seguinte perdi o trem da mesma estrada por ter ido dar a minha bengala a um cego que não trazia Casmurro, bordão. capítulo 69. A missa. Um dos gestos que melhor exprimem a minha essência foi a devoção com que corri no domingo próximo a ouvir a missa em Santo Antônio dos Pobres. O agregado quis ir comigo e principiou a vestir-se, mas era tão lento nos suspensórios e nas presilhas que não pude esperar por ele. Demais, eu só queria estar só. Sentia a necessidade de evitar qualquer conversação que me desviasse o pensamento do fim a que ia, e era reconciliar-me com Deus depois do que se passou no capítulo 67. Nem era só pedir-lhe perdão do pecado, era também agradecer o restabelecimento de minha mãe, e visto que digo tudo, fazê-lo renunciar ao pagamento da minha proposta. Jeová, posto que divino, ou por isso mesmo, é um redoshield muito mais humano e não faz moratórias, perdoa as dívidas integralmente, uma vez que o devedor queira deveras emendar a vida e cortar nas despesas. Ora, eu não queria outra coisa, dali em diante não faria mais promessas que não pudesse pagar, e pagaria logo as que fizesse. Ouvi missa ao levantar a Deus, agradeci a vida e a saúde de minha mãe, depois pedi perdão do pecado e revelação da dívida, e recebi a bênção final do oficiante como um ato solene de reconciliação. No fim, lembrou-me de que
A igreja estabeleceu no confessionário um cartório seguro e na confissão o mais autêntico dos instrumentos para o ajuste de contas morais entre o homem e Deus. Mas a minha incorrigível timidez me fechou essa porta certa. Receei não achar palavras com que dizer ao confessor o meu segredo. Como o homem muda, hoje Dom chego Casmurro, a publicá-lo. capítulo 70, depois da missa. Rezei ainda, persignei-me, fechei o livro da missa e encaminhei para a porta. A gente não era muita, mas a igreja também não era grande, e não pude sair logo, mas devagar. Havia homens e mulheres, velhos e moços, cedas e chitas, e provavelmente olhos feios e belos, mas eu não vi uns nem outros. Ia na direção da porta, onde, com a onda, ouvindo as saudações e os cochichos. No adro, onde se fez claro, parei e olhei para todos. Vi então uma moça e um homem que saíram da igreja e pararam. E a moça olhava para mim, falando ao homem, e o homem olhava para mim, ouvindo a moça. E chegaram-me estas palavras: Mas que queres? Queria saber dela. Papai, pergunte. Era a sinhazinha Sancha, a companheira de colégio de Capitu, que queria notícias de minha mãe. O pai veio a mim, disse-lhe que estava restabelecida. Depois saímos, mostrou-me a casa dele e, como eu vinha na mesma direção, viemos juntos. Gurgel era homem de 40 ou pouco mais, com propensão a engrossar o ventre, era muito obsequioso, chegava à porta da casa, quis por força que eu fosse almoçar com ele. Obrigado, mamãe me espera. Manda-se lá um preto dizer que o senhor fica almoçando e irá mais tarde. Venho outro dia. Sinhazinha Sancha, voltada para o pai, ouvia e esperava. Não era feia, só se lhe podia notar a semelhança do nariz, que também acabava grosso, mas há feições que tiram a graça de uns para dá-la a outros. Vestia simples, Gurgel era viúvo e morria pela filha. Como eu recusasse o almoço, quis que descansasse alguns minutos. Não pude recusar e subi. Quis saber a minha idade, os meus estudos, a minha fé, e dava-me conselhos para o caso de vir a ser padre. Disse-me o número do armazém, rua da quitanda, enfim. Despedi-me, veio ao patamar da escada, a filha deu-me recomendações para Capitu e para minha mãe. Da rua olhei para cima, o pai estava à janela e fez-me um gesto Dom largo Casmurro, de capítulo 71. Visita de Escobar. Em casa tinham já mentido dizendo à minha mãe que eu voltara e estava mudando de roupa. A missa das 8 já há de ter acabado, Bentinho havia estado de volta. Teria acontecido alguma coisa, Mano Cosme? Mandem ver. Assim falava ela de minuto a minuto, mas eu entrei e comigo a tranquilidade. Era o dia das boas sensações. Escobar foi visitar-me e saber da saúde de minha mãe. Nunca me visitara até ali, nem as nossas relações estavam já tão estreitas, como vieram a ser depois. Mas sabendo a razão da minha saída 3 dias antes, aproveitou o domingo para ir ter comigo e perguntar se continuava o perigo ou não. Quando lhe disse que não, respirou. Tive receio, disse ele. Os outros souberam? Parece que sim, alguns souberam. Tio Cosme e José Dias gostaram do moço. O agregado disse-lhe que vira uma vez o pai no Rio de Janeiro. Escobar era muito polido e, enquanto falasse, mais do que veio a falar depois, ainda assim não era tanto como os rapazes da nossa idade. Naquele dia, achei-o um pouco mais expansivo que de costume. Tio Cosme quis que jantasse conosco. Escobar refletiu um instante e acabou dizendo que o correspondente do pai esperava por ele. Eu, lembrando-me das palavras do Gurgel, repeti-as. Manda-se lá um preto dizer que o senhor janta aqui e irá depois. Tanto incômodo? Incômodo nenhum, interveio tio Cosme. Escobar aceitou e jantou. Notei que os movimentos rápidos que tinha e dominava na aula também os dominava agora, na sala como na mesa.
A hora que passou comigo foi de franca amizade. Mostrei-lhe os poucos livros que possuía, gostou muito do retrato de meu pai. Depois de alguns instantes de contemplação, virou-se e disse-me: Vê-se que era um coração puro. Os olhos de Escobar, claros, como já disse, eram dulcíssimos. Assim os definiu José Dias depois que ele saiu. E mantenho esta palavra apesar dos 40 anos que traz em cima de si. Nisto não houve exageração do agregado. A cara raspada mostrava uma pele alva e lisa. A testa é que era um pouco baixa, vindo a risca do cabelo quase em cima da sobrancelha esquerda, mas tinha sempre a altura necessária para não afrontar as outras feições nem diminuir a graça delas. Realmente era interessante de rosto, a boca fina e chocarreira, o nariz curvo e delgado. Tinha o cesto de sacudir o ombro direito de quando em quando e veio a perdê-lo desde que um de nós lhe notou um dia no seminário. Primeiro exemplo que vi de que um homem pode corrigir-se bem dos defeitos miúdos. Nunca deixei de sentir tal ou qual desvanecimento em que os meus amigos agradassem a todos. Em casa ficaram querendo bem a Escobar. A mesma prima Justina achou que era um moço muito apreciável, apesar de quê? Perguntou-lhe José Dias, vendo que ela não achava a frase. Não teve resposta, nem podia tê-la. Prima Justina provavelmente não viu defeito claro ou importante no nosso hóspede. O apesar era uma espécie de ressalva para algum que lhe viesse a descobrir um dia, ou então foi obra de uso velho, que levou a restringir onde não achara restrição. Escobar despediu-se logo depois de jantar. Fui levá-lo à porta, onde esperamos a passagem de um ônibus. Disse-me que o armazém do correspondente era na Rua dos Pescadores e ficava aberto até às 9 horas. Ele é que se não queria demorar fora. Separamo-nos com muito afeto. Ele, de dentro do ônibus, ainda me disse adeus com a mão. Conservei-me à porta a ver se, ao longe, ainda olharia para trás, mas não olhou. Que amigo é esse? E esse tamanho? Perguntou alguém de uma janela ao pé. Não é preciso dizer quem era. São coisas que se adivinham na vida, como nos livros, seja nos romances, seja histórias verdadeiras. Era Capitu que nos espreitava desde algum tempo por dentro da veneziana, e agora abrira inteiramente a janela e aparecera. Viu as nossas despedidas tão regalas e afetuosas e quis saber quem era que me merecia tanto. É o Escobar, disse eu, indo pôr-me embaixo da janela a olhar para cima. Dom Casmurro, capítulo 72. Uma reforma dramática. Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa desta história poderia responder mais. Tão certo é que o destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Eles chegam a seu tempo até que o pano cai. Apagam-se as luzes e os espectadores vão dormir. Neste gênero, há, porventura, alguma coisa que reformar, e eu proporia, como ensaio, que as peças começassem pelo fim. Otelo mataria a si e a Desdemônia no primeiro ato. Os 3 seguintes seriam dados à ação lenta e decrescente do ciúme, e o último ficaria só com as cenas iniciais da ameaça dos turcos, as explicações de Otelo e de Desdemona, e o bom conselho do fino Iago. Mete dinheiro na bolsa. Desta maneira, o espectador, por um lado, acharia no teatro a charada habitual que os periódicos lhe dão, porque os últimos atos explicam o desfecho do primeiro, espécie de conceito, e, por outro lado, ia para a cama com uma boa impressão de ternura e de amor. Ela amou o que me afligia, eu amei a piedade. O contra-regra. O destino não é só o dramaturgo,
É também o seu próprio contra-regra, isto é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhe as cartas e outros objetos e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo, uma trovoada, um carro, um tiro. Quando eu era moço, representou-se aí, em não sei que teatro, um drama que acabava pelo juízo final. O principal personagem era Asaveros, que no último quadro concluía um monólogo por essa exclamação: ouço a trombeta do arcanjo. Não se ouviu trombeta nenhuma. Asaveros, envergonhado, repetiu a palavra agora mais alto para advertir o contra-regra, mas ainda nada. Então caminhou para o fundo disfarçadamente trágico, mas efetivamente com o fim de falar ao bastidor e dizer em voz surda: o pistão, o pistão. O público ouviu esta palavra e desatou a rir, até que quando a trombeta soou deveras e Asaveros bradou pela terceira vez, que era a do arcanjo, um gaiato da plateia corrigiu cá de baixo: não, senhor, é o pistão do arcanjo. Assim se explicam a minha estada debaixo da janela de Capitu e a passagem de um cavalheiro, um dandy, como então dizíamos. Montava um belo cavalo alazão, firme na sela, rédea na mão esquerda, à direita a cinta, botas de verniz, figura e posturas esbelta. O cara não me era desconhecido. Tinham passado outros, e ainda outros viriam atrás. Todos iam às suas namoradas. Era uso do tempo namorar a cavalo. Relê Alencar, porque um estudante, dizia um dos seus personagens de teatro de 1858, não pode estar sem essas duas coisas, um cavalo e uma namorada. Uma das suas poesias é destinada a contar, 1851, que residia em Catumbi e para ver a namorada no Catete alugara um cavalo por 3.000 réis. 3.000 réis. Tudo se perde na noite dos tempos. Era o dandy do cavalo baio, não passou como os outros, era a trombeta do juízo final e soou a tempo. Assim faz o destino, que é o seu próprio contra-regra. O cavaleiro não se contentou de ir andando, mas voltou a cabeça para o nosso lado, o lado de Capitu, e olhou para Capitu, e Capitu para ele. O cavalo andava, a cabeça do homem deixava-se ir, voltando para trás. Tal foi o segundo dente de ciúme que me mordeu. O rigor era natural, admirar as belas figuras, mas aquele sujeito costumava passar ali as tardes, morava no antigo campo da aclamação. E depois, vai lá raciocinar com um coração de brasa como era o meu. Nem disse nada a Capitu, saí da rua à pressa, enfiei pelo meu corredor e quando dei por mim, estava na 74, a presilha. Na sala de visitas, tio Cosme e José Dias conversavam, um sentado, outro andando e parando. A visita de José Dias lembrou-me o que ele me dissera no seminário. Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela, era certamente alusão ao cavalheiro. Tal recordação agravou a impressão que eu trazia da rua. Mas não seria essa palavra, inconscientemente guardada, que me dispôs a crer na malícia dos meus olhares? A vontade que tive foi pegar em José Dias pela gola, levá-lo ao corredor e perguntar-lhe se falava a verdade ou por hipótese. Mas José Dias, que parara ao ver-me entrar, continuou a andar e a falar. Eu, impaciente, queria ir à casa ao pé e imaginava que Capitu saísse da janela assustada e não tardasse a aparecer para indagar e explicar. E os dois falavam, até que tio Cosme ergueu-se para ir ver a doente, e José Dias veio ter comigo ao vão da outra janela. A um instante tinha eu desejo de lhe perguntar o que havia entre Capitu e os peraltas do bairro. Agora, imaginando que vinha justamente dizer-mo
Fiquei com medo de ouvi-lo. Quis tapar-lhe a boca. José Dias viu que meu rosto há algum sinal diferente da expressão habitual e perguntou-me com interesse: que é, Bentinho? Para não fitá-lo, deixei cair os olhos. Os olhos caindo, viram que uma das presilhas das calças do agregado estava desabotoada, e como ele insistisse em saber o que é que eu tinha, respondi apontando com o dedo: olha a presilha, abotou-e a presilha. José Dias inclinou-se, eu saí correndo. 75. O desespero. Escapei ao agregado, escapei à minha mãe, não indo ao quarto dela, mas não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto e entrei atrás de mim. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me à cama e rolava comigo, e chorava, e abafava os soluços com a ponta do lençol. Jurei não ir ver Capitu aquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Via-me já ordenado diante dela que choraria de arrependimento e me pediria perdão. Mas eu, frio e sereno, não teria mais que desprezo, muito desprezo, voltar-lhe as costas. Chamava-lhe perversa. 2 vezes dei por mim, mordendo os dentes como se estivesse entre eles. Da cama ouvi a voz dela, que viera passar o resto da tarde com minha mãe, e naturalmente comigo como das outras vezes, mas por maior que fosse o abalo que me deu, não me fez sair do quarto, e Capitu ria alto, falava alto, como se me avisasse. Eu continuei surdo, a sós comigo e o meu desespero. A vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem até ver-lhe sair a vida com capítulo o 76. Explicação. Ao fim de algum tempo estava sossegado, mas abatido. Como me achasse estirado na cama, com os olhos no teto, lembrou-me a recordação que minha mãe fazia de me não deitar depois do jantar para evitar alguma congestão. Ergui-me de golpe, mas não saí do quarto. Capitu ria, agora menos, e falava mais baixo. Estaria aflita com a minha reclusão, mas nem por isso me abalou. Não ceei e dormi mal. Na manhã seguinte não estava melhor, estava diferente. A minha dor agora complicava-se do receio de haver ido além do que convinha, deixando de examinar o negócio. Posto que a cabeça me doesse um pouco, simulei maior incômodo com o fim de não ir ao seminário e falar a Capitu. Podia estar zangada comigo, podia não querer-me agora e preferir o cavalheiro. Quis resolver tudo, ouvi-la e julgá-la. Podia ser que tivesse defesa e explicação. Tinha ambas as coisas. Quando soube a causa da minha reclusão, da véspera, disse-me que era a grande injúria que lhe fazia. Não podia crer que depois da nossa troca de juramentos, tão leviana a julgasse que pudesse crer. E aqui romperam-lhe lágrimas, e fez um gesto de separação, mas eu acudi de pronto. Peguei-lhe das mãos e a beijei-as, com tanta alma e calor que as senti estremecer. Enxugou os olhos com os dedos, eu os beijei de novo, por eles e pelas lágrimas, depois suspirou, depois abanou a cabeça. Confessou-me que não conhecia o rapaz, senão como os outros que ali passavam as tardes a cavalo ou a pé. Se olhara para ele, era prova exatamente de não haver nada entre ambos. Se houvesse, era natural dissimular. E que poderia haver se ela vai casar? Concluiu. Vai casar? Ia casar, disse-me com quem? Com uma moça da rua dos Bordonos. Esta razão quadrou-me mais que tudo, e ela o sentiu no meu gesto. Nem por isso deixou de dizer que, para evitar nova equivocação, deixaria de ir mais à janela. Não, 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 lhe peço isto. Consentiu em retirar a promessa, mas fez outra. E foi que a primeira suspeita da minha parte, tudo estaria dissolvido entre nós. Aceitei a ameaça e jurei que nunca haveria de cumprir. Era a primeira suspeita e a capítulo 78, prazer das dores velhas.
Contando aquela crise do meu amor adolescente, sinto uma coisa que não sei se explico bem, e é que as dores daquela quadra a tal ponto se espiritualizaram com o tempo que chegaram a diluir-se no prazer. Não é claro isto, mas nem tudo é claro na vida ou nos livros. A verdade é que sinto um gosto particular em referir tal aborrecimento, quando é certo que ele me lembra outros que não quisera lembrar. 78. Segredo por segredo. De resto, naquele mesmo tempo, senti tal ou qual necessidade de contar a alguém o que se passava entre mim e Capitu. Não referi tudo, mas só uma parte, e foi Escobar que a recebeu. Quando voltei ao seminário na quarta-feira, achei-o inquieto. Disse-me que era uma intenção ir ver-me se eu me demorasse mais um dia em casa. Perguntava-me com interesse o que é que tivera e se estava bom de todo. Estou, ouvia esperando-me os olhos. 3 dias depois, disse que me estavam achando muito distraído. Era bom disfarçar o mais que pudesse. Ele, à sua parte, tinha razões para andar distraído também, mas buscava ficar atento. Então parece-lhe? Sim, você às vezes está que não ouve nada, olhando para ontem, disfarce Santiago. Tenho motivos. Creio, ninguém se distrai à toa. Escobar, hesitei, ele esperou. Que é? Escobar, você é meu amigo, eu sou seu amigo também. Aqui é o seminário, você é a pessoa que mais me tem entrado no coração. E lá fora, a não ser a gente da família, não tenho propriamente um amigo. Se eu disser a mesma coisa, retorquiu ele sorrindo, perde a graça, parece que estou repetindo, mas a verdade é que não tenho aqui relações com ninguém. Você é o primeiro e creio que já notaram que eu não me importo com isso. Comovido, senti que a voz se me precipitava da garganta. Escobar, você é um rapaz de guardar um segredo? Você que pergunta é porque duvida e, nesse caso, desculpe, é um modo de falar. Eu sei que é moço sério e faço de conta que me confesso a um padre. Se precisa de absolução, está absolvido. Escobar, eu não posso ser padre. Estou aqui, os meus acreditam e esperam, mas eu não posso ser padre. Nem eu, Santiago, nem você. Segredo por segredo, também eu tenho o propósito de não acabar o curso. Meu desejo é o comércio, mas não diga nada, absolutamente nada, fica só entre nós. E não é que eu não seja religioso, sou religioso, mas o comércio é a minha paixão. Só isso? Que mais há de ser? Dei 2 voltas e sussurrei. A primeira palavra da minha confidência, tão escassa e surda, que não a ouvi eu mesmo, sei, porém, que disse uma pessoa. Com reticência, uma pessoa? Não foi preciso mais para que ele entendesse. Uma pessoa devia ser uma moça. Nem cuides que pasmou de me ver namorado, achou até natural e esperou-me outra vez os olhos. Então contei-lhe por alto o que podia, mas demoradamente para ter o gosto de respirar o assunto. Escobar escutava com interesse. No fim da nossa conversação, declarou-me que era segredo enterrado em cemitério. Deu-me de conselhos que não me fizesse padre. Não podia levar para a igreja um coração que não era do céu, mas da terra. Seria um mau padre, nem seria padre. Ao contrário, Deus protegia os sinceros. Uma vez que eu só podia servi-lo ao mundo, aí me cumpria ficar. Não calculas o prazer que me deu a confidência que lhe fiz. Era como que uma felicidade mais. Aquele coração moço que me ouvia e me dava razão trazia a este mundo um aspecto extraordinário. Era um grande e belo mundo, a vida, uma carreira excelente e eu nem mais nem menos um mimoso do céu. Eis a minha sensação. Nota que eu não lhe disse tudo, nem o melhor. Não lhe referi o capítulo do penteado, por exemplo, nem outros assim, mas o contato era muito.
Que voltamos ao assunto não é preciso dizê-lo. Voltamos uma e muitas vezes. Eu louvava as qualidades morais de Capitu, matéria adequada à admiração de um seminarista, a simpleza, a modéstia. O amor do trabalho e os costumes religiosos não lhe tocava nas graças físicas, nem ele me perguntava por elas. Apenas insinuei a conveniência de a conhecer de vista. Agora não é possível, disse-lhe na primeira semana, ao voltar de casa. Capitu vai passar uns dias com uma amiga na Rua dos Inválidos. Quando ela vier, você irá lá. Mas pode ir antes, pode ir sempre. Porque não foi ontem jantar comigo? Você não me convidou, pois precisa convidar? Lá em casa todos ficam gostando muito de você. Também eu fiquei gostando de todos, mas é possível fazer distinção. Confesso-lhe que sua mãe é uma senhora adorável. Não é verdade? Retorquiu cheio de alvoroço. 79. Vamos ao capítulo? Com efeito, gostei de ouvi-lo falar assim. Sabes a opinião que eu tinha de minha mãe. Ainda agora, depois de interromper esta linha para mirar-lhe o retrato que pende da parede, acho que trazia no rosto impressa aquela qualidade. Nem de outro modo se explica a opinião de Escobar, que apenas trocara com ela 4 palavras. Uma só bastava a penetrar-lhe a essência íntima. Sim, sim, minha mãe era adorável. Por mais que me estivesse então obrigando a uma carreira que eu não queria, não podia deixar de sentir que era adorável como uma santa. E porventura era certo que me obrigava à carreira eclesiástica? Aqui chego a um ponto que esperei viesse depois, tanto que já pesquisava em que altura lhe daria um capítulo. Realmente não cabia dizer agora o que só mais tarde presumi descobrir, mas uma vez que toquei no ponto, melhor é acabar com ele. É grave e complexo, delicado e sutil, um destes em que o autor tem de atender ao filho, e o filho há de ouvir o autor, para que um e outro digam a verdade, só a verdade, mas toda a verdade. Cabe ainda notar que esse ponto é que torna justamente a santa mais adorável, sem prejuízo, ao contrário, da parte humana e terrestre que havia nela. Basta o prefácio ao capítulo, vamos ao capítulo. Venhamos ao capítulo. Venhamos ao capítulo. Minha mãe era temente a Deus, sabes disto, das suas práticas religiosas e da fé pura que as animava. Nem ignoras que a minha carreira eclesiástica era objeto de promessa feita quando fui concebido. Tudo está contado oportunamente. Outro assim sabes que para o fim de apertar o vínculo moral da obrigação, confiou seus projetos e motivos a parentes e familiares. A promessa feita com fervor, aceita com misericórdia, foi guardada por ela com alegria no mais íntimo do coração. Penso que lhe senti o sabor da felicidade no leite que me deu a mamar. Meu pai, se vivesse, é possível que alterasse os planos, e como tinha a vocação da política, é provável que me encaminhasse somente à política. Embora os 2 ofícios não fossem, nem seja, inconciliáveis, e mais de um padre entre na luta dos partidos e no governo dos homens, mas meu pai morrera sem saber nada, e ela ficou diante do contrato como única devedora. Um dos aforismos de Franklin é que, para quem tem de pagar na Páscoa, a quaresma é curta. A nossa quaresma não foi mais longa que as outras, e minha mãe, posto que me mandasse ensinar latim e doutrina, começou a adiar a minha entrada no seminário. É o que se chama, comercialmente falando, reformar uma letra. O credor era arquimilionário, não dependia daquela quantia para comer, e consentiu nas transferências de pagamento sem sequer gravar a taxa do juro. Um dia, porém, um dos familiares que serviam de endossantes da letra falou da necessidade de entregar o preço ajustado. Esta, num dos capítulos primeiro, minha mãe concordou
e recolhi-me a São José. Ora, nesse mesmo capítulo, verteu ela umas lágrimas que enxugou sem explicar, e que nenhum dos presentes, nem tio Cosme, nem tia prima Justina, nem o agregado José Dias, entendeu absolutamente. Eu, que estava atrás da porta, não as entendi mais que eles. Bem examinadas, apesar da distância, vê-se que eram saudades prévias à mágoa da separação, e pode ter também, é o princípio do ponto, pode ser que há arrependimento da promessa. Católica e devota, sentia muito bem que as promessas se cumprem. A questão é se é oportuno e adequado fazê-las todas, e naturalmente inclinava-se à negativa. Por que é que Deus a puniria, negando-lhe um segundo filho? A vontade divina podia ser a minha vida, sem necessidade de lhe dedicar. Era um raciocínio tardio. Devia ter sido feito no dia em que fui gerado. Em todo caso, era uma conclusão primeira, mas não bastando concluir para destruir tudo se manteve, e eu fui para o seminário. Um cochilo da fé teria resolvido a questão a meu favor, mas a fé velava com os seus grandes olhos ingênuos. Minha mãe faria, se pudesse, uma troca de promessa, dando parte dos seus anos para conservar-me consigo. Fora do clero, casado e pai, é o que presumo, assim como suponho que rejeitou tal ideia por lhe parecer uma deslealdade. Assim a senti sempre na corrente da vida ordinária. Sucedeu que a minha mãe, a ausência, foi logo temperada pela assiduidade de Capitu. Esta começou a fazer-se-lhe necessária. Pouco a pouco veio-lhe a persuasão de que a pequena me faria feliz. Então, é o final do ponto anunciá-lo, a esperança de que o nosso amor, tornando-me absolutamente incompatível com o seminário, me levasse a não ficar lá, nem por Deus, nem pelo diabo. Esta esperança íntima e secreta entrou a invadir o coração de minha mãe. Neste caso, eu romperia o contrato sem que ela tivesse culpa. Ela ficava comigo, sem ato propriamente seu. Era como se, tendo confiado a alguém a importância de uma dívida para levá-la ao credor, o portador guardasse o dinheiro consigo e não levasse nada. Na vida comum, o ato de terceiro não desobriga o contratante, mas a vantagem de contratar com o céu é que a intenção vale dinheiro. Há de ser tido conflitos parecidos com esse, e se és religioso, haverá buscado alguma vez conciliar o céu e a terra, por modo idêntico ou análogo. O céu e a terra acabam conciliando-se, eles são quase irmãos gêmeos, tendo o céu sido feito no segundo dia e a terra no terceiro. Como Abraão, minha mãe levou o filho ao monte da visão, e mais a lenha para o holocausto, o fogo e o cautelo, e atou Isaque em cima do feixe de lenha, pegou do cutelo e levantou-o ao alto. No momento de fazê-lo cair, ouve a voz do anjo que lhe ordena da parte do Senhor: não faças mal algum a teu filho. Conheci que temes a Deus. Tal seria a esperança secreta da minha mãe. Capitu era naturalmente o anjo da escritura. A verdade é que minha mãe não podia tê-la agora longe de si. A afeição crescente era manifesta por atos extraordinários. Capitu passou a ser a flor da casa, o sol das manhãs, o frescor das tardes, a lua das noites. Lá vivia horas e horas, ouvindo, falando e cantando. Minha mãe apalpava-lhe o coração, resolvia-lhe os olhos, e o meu nome era entre ambas como a senha da vida futura. Capítulo 81, uma palavra. Assim contado o que descobri mais tarde, posso transladar para aqui uma palavra de minha mãe. Agora se entenderá que ela me dissesse no primeiro sábado quando eu cheguei à casa,
e soube que Capitu estava na Rua dos Inválidos com Sinhazinha Gurgel. Por que não vais vê-la? Não me disseste que o pai de Sancha te ofereceu a casa? Ofereceu. Pois então. Mas é se queres. Capitu devia ter voltado hoje para acabar um trabalho comigo. Certamente a amiga pediu-lhe que dormisse lá. Talvez ficassem namorando, insinuou prima Justina. Não a matei por não ter à mão ferro nem corda, pistola nem punhal, mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo. Um dos erros da providência foi deixar ao homem unicamente os braços e os dentes como armas de ataque, e as pernas como armas de fuga ou de defesa. Os olhos bastavam ao primeiro efeito. Um mover deles faria parar ou cair um inimigo ou um rival, exerceriam vingança pronta, com este acréscimo que, para desnortear a justiça, os mesmos olhos matadores seriam olhos piedosos e correriam a chorar a vítima. Prima Justina escapou aos meus. Eu é que não escapei ao efeito da insinuação e no domingo às 11 horas corri à Rua dos Inválidos. O pai de Sancha recebeu-me em desalinho e triste. A filha estava enferma, caíra na véspera com uma febre que se ia agravando. Como ele queria muito a filha, pensava já vê-la morta e anunciou-me que se mataria também. Eis aqui um capítulo fúnebre com um cemitério, mortes, suicídios e assassinatos. Eu ansiava por um raio de luz clara e céu azul. Foi Capitu que as trouxe à porta da sala, vindo dizer ao pai de Sancha que a filha o mandara chamar. Está pior? Perguntou Gurgel assustado. Não, senhor, mas quer falar-lhe. Fique aqui um bocadinho, disse-lhe ele, e voltando-se para mim, é a enfermeira de Sancha, que não quer outra, eu já volto. Capitu trazia sinais de fadiga e comoção, mas tão depressa me viu, ficou toda outra, e a mocinha de sempre, fresca e lépta, não menos que espantada. Custou-lhe a crer que fosse eu. Falou-me, quis que lhe falasse, e efetivamente conversamos por alguns minutos, mas tão baixo e abafado que nem as paredes ouviram. Elas que têm ouvidos. De resto, se elas ouviram algo, nada entenderam, nem elas nem os móveis, mas estavam tão tristes como o dono. Capítulo 82, o canapé. Deles, só o canapé pareceu haver compreendido a nossa situação moral, visto que nos ofereceu os serviços da sua planilha, com tal insistência que os aceitamos e nos sentamos. Data daí a opinião particular que tenho do canapé. Ele faz aliar a intimidade e o decoro e mostra a casa toda sem sair da sala. Dois homens sentados nem podem debater o destino de um império e duas mulheres a graça de um vestido. Mas um homem e uma mulher, só por aberração das leis naturais, dirão outra coisa que não seja de si mesmos. Foi o que fizemos, Capitu e eu. Vagamente lembrava-me que lhe perguntei se a demora ali seria grande. Não sei, a febre parece que cede, mas também me lembra vagamente que lhe expliquei a minha visita à Rua dos Inválidos com a pura verdade, isto é, o conselho de minha mãe. Conselho dela? Murmurou Capitu, e acrescentou com os olhos que brilhavam extraordinariamente serenos, felizes. Repeti estas palavras com os simples dedos, apertei-os dela. O canapé, quer visse ou não, continuou a prestar os seus serviços às nossas mãos, presas e às nossas cabeças juntas ou quase capítulo 83. O retrato. Gurgel tornou à sala e disse a Capitu que a filha chamava por ela. Eu levantei-me depressa e não achei compostura, metia os olhos pela cadeira. Ao contrário, Capitu ergueu-se naturalmente e perguntou-lhe se a febre aumentara. Não, disse ele. Nem sobressalto, nem nada. Nenhum ar de mistério de parte de Capitu. Voltou-se para mim e disse-me que levasse lembranças à minha mãe e à prima Justina, e que até breve. Estendeu-me a mão e enfiou-se pelo corredor. Todas as minhas invejas foram com ela. Como era possível que Capitu se governasse tão facilmente e eu não?
Está moça, observou Gurgel, olhando também para ela. Murmurei que sim. Na verdade, Capitu ia crescendo, as carreiras, as formas arredondavam-se e avigoravam-se com grande intensidade. Moralmente, a mesma coisa. Era mulher por dentro e por fora, mulher à direita e à esquerda, mulher por todos os lados e desde os pés até a cabeça. Esse arvorecer era mais apressado agora que eu havia de dias a dias. De cada vez que vinha à casa, achava-a mais alta e mais cheia. Os olhos pareciam ter uma outra reflexão e a boca outro império. Gurgel, voltando-se para a parede da sala, onde pendia um retrato de moça, perguntou-me se Capitu era parecida com o retrato. Um dos costumes da minha vida foi sempre concordar com a opinião provável do interlocutor, desde que a matéria não me agravava, aborrece ou impõe. Antes de examinar efetivamente, Capitu era parecida com o retrato. Fui respondendo que sim. Então ele disse que era o retrato da mulher dele e que as pessoas que eu conhecia diziam a mesma coisa. Também achavam que as pessoas eram semelhantes, a testa principalmente e os olhos. O Antônio dele era um que parecia irmãs. Finalmente, até a amizade que ela tinha sentido, a mãe não era mais ainda velha. Nada lhe dá dessas semelhanças assim esquisitas. Dom Casmurro, capítulo 84. Chamado. No saguão e na rua examinei ainda comigo se efetivamente ele teria desconfiado alguma coisa, mas achei que não e pus-me a andar. Ia satisfeito com a visita, com a alegria de Capitu, com os louvores de Gurgel, a tal ponto que não acudi logo a uma voz que me chamava. Senhor Bentinho, senhor Bentinho. Só depois que a voz cresceu e o dono dela chegou à porta, é que me parei e vi que era e onde estava. Estava já na rua de Mata-Cavalos. A casa era uma loja de louça escassa e pobre. Tinha as portas meio cerradas e a pessoa que me chamava era um pobre homem grisalho e mal vestido. Senhor Bentinho, disse-me ele chorando, sabe que meu filho Manduca morreu? Morreu? Morreu há meia hora. Enterra-se amanhã. Mandei recado à sua mãe agora mesmo e ela fez-me a caridade de mandar algumas flores para botar no caixão. Meu pobre filho tinha de morrer e foi bom que morresse, coitado. Mas, apesar de tudo, sempre dói. Que vida que ele teve! Um dia destes ainda se lembrou do senhor e perguntou se estava no seminário. Quer vê-lo? Entre, ande, vê-lo. Custa-me dizer isto, mas antes peque por excessivo que por diminuto. Quis responder que não queria ver o Manduca e fiz até um gesto para fugir. Não era medo, noutra ocasião pode ser até que entrasse com facilidade e curiosidade, mas agora ia tão contente ver um defunto ao voltar de uma namorada a coisas que não se ajuntam nem combinam. A simples notícia era já uma turbação grande. As minhas ideias de ouro perderam toda a cor e o metal para se tocarem em cinza escura e feia, e não distingui mais nada. Penso que cheguei a dizer que tinha pressa, mas provavelmente não falei por palavras claras, nem sequer humanas, porque ele, encostado ao portal, abria-se espaço com o gesto e eu, sem alma para entrar nem fugir, deixei ao corpo fazer o que pudesse, e o corpo acabou entrando. Não culpo ao homem, para ele a coisa mais importante do momento era o filho, mas também não me culpem a mim. Para mim, a coisa mais importante era Capitu. O mal foi que os dois casos se conjugassem na mesma tarde e que a morte de que viesse meter o nariz na vida do outro. Eis o mal todo. Se eu pudesse antes ou depois, ou se o Manduca esperasse algumas horas para morrer, nenhuma nota aborrecida viria interromper as melodias da minha alma. Por que morrer exatamente a meia hora? Toda hora é apropriada ao óbito, morre-se muito bem
às 6 ou às 7 da tarde. Dom Casmurro, capítulo 85, o defunto. Tal foi o sentimento confuso que me entrei na loja de louça. A loja era escura e o interior da casa menos luz tinha, agora que as janelas da área estavam cerradas. A um canto da sala de jantar, vi a mãe chorando. À porta da alcova, duas crianças olhavam espantadas para dentro com medo, com o dedo na boca. O cadáver jazia na cama, à cama. Suspendamos a pena e vamos à janela espairecer a memória. Realmente, o quadro era feio, já pela morte, já pelo defunto, que era horrível. Isto aqui sim é outra coisa. Tudo o que vejo lá fora respira vida. A cabra que rumina ao pé de uma carroça, a galinha que marisca no chão da rua, o trem da estrada central que bufa, assobia, fumega e passa, a palmeira que investe para o céu e finalmente aquela torre de igreja, apesar de não ter músculos nem folhagem. Um rapaz ali no beco empina um papagaio de papel, não morreu nem morre, posto também se chame Manduca. Verdade é que o outro Manduca era mais velho, teria 18 ou 19 anos, mas tanto lhe daria 15 como 22. A cara não permitia trazer a idade à vista, antes a escondida das dobras da. Vá, diga-se tudo. É morto, os seus parentes são mortos. Se existe algum, não é em tal evidência que se mexe ou doa. Diga-se tudo, Manduca padecia de uma cruel enfermidade, nada menos que a lepra. Vivo era feio, morto pareceu-me horrível. Quando eu vi escondido na cama o triste corpo daquele meu vizinho, fiquei apavorado e desviei os olhos. Não sei que mão oculta me compeliu a olhar outra vez. Ainda que de fugida, cedi, olhei, tornei a olhar, até que recuei de todo e saí do quarto. Padeceu-me muito, suspirou o pai. Coitado de Manduca, soluçava a mãe. Eu cuidei de sair, disse que era esperado em casa e despedi-me. O pai perguntou-me se lhe faria o favor de ir ao enterro. Respondi com a verdade que não sabia. Faria o que minha mãe quisesse. E rápido saí, atravessei a loja e saltei a rua. Capítulo 86. Amai, rapazes. Era tão perto que antes de 3 minutos me achei em casa. Parei no corredor a tomar fôlego, buscava esquecer o defunto, pálido e disforme, e o mais que não disse para não dar a estas páginas um aspecto repugnante, mas podes imaginá-lo. Tudo arredei da vista. Em poucos segundos bastou-me pensar na outra casa, e mais na vida e na cara fresca e lépida de Capitu. Amai, rapazes, e principalmente amai moças lindas e graciosas. Elas dão remédio ao mal, aroma ao infecto, trocam a morte pela vida. Dom Casmurro, capítulo 87, a sege. Chegar ao último degrau e uma ideia me entrou no cérebro como se estivesse a esperar por mim entre as grades da cancela. Ouvi de memória as palavras do pai de Manduca pedindo-me que fosse ao enterro no dia seguinte. Parei no degrau, refleti um instante. Sim, podia ir ao enterro. Pediria à minha mãe que me alugasse um carro. Não cuides que era um desejo de andar de carro, por mais que tivesse o gosto da condução. Era pequeno, lembra-me que ia assim muita vez com minha mãe às visitas de amizade ou de cerimônia, e à missa se chovia. Era uma velha sede de meu pai que ela conservou o mais que pôde. O cocheiro, que era nosso escravo, tão velho como a sede, quando me via à porta vestido esperando minha mãe, dizia rindo: Pai João vai levar Nhonhô. E era raro que eu não lhe recomendasse: João demora muito, as bestas vai devagar. Minha Glória não gosta, mas demora.
Fica entendido que era para saborear a sege, não pela vaidade, porque ela não permitia ver as pessoas que iam dentro. Era uma velha sege obsoleta de duas rodas estreita e curta, com duas cortinas de couro na frente que corriam para os lados quando era preciso entrar ou sair. Cada cortina tinha um óculo de vidro por onde eu gostava de espiar para fora. Senta, Bentinho, deixa espiar, mamãe. E em pé, quando era mais pequeno, metia a cara no vidro e via o cocheiro com as suas grandes botas escarchando na mula da esquerda e segurando a rédea da outra. Na mão levava o chicote grosso e comprido, tudo incômodo, as botas, o chicote e as mulas, mas ele gostava e eu também. Dos lados via passar as casas, lojas ou não, abertas ou fechadas, com gente ou sem ela, e na rua as pessoas que iam e vinham ou atravessavam diante da sege com grandes pernadas ou passos miúdos. Quando havia impedimento, de gente ou de animais, a sege parava e então o espetáculo era particularmente interessante. As pessoas paradas na calçada ou à porta das casas olhavam para a sege, falavam entre si, naturalmente sobre quem iria dentro. Quando fui crescendo em idade, imaginei que adivinhavam e diziam: é aquela senhora da rua de Mata-Cavalos que tem um filho, Bentinho. Asségia tanto com a vida recôndita de minha mãe, que quando já não havia nenhuma outra, continuamos a andar nela. E era conhecida na rua e no bairro pela sege antiga. Afinal, minha mãe consentiu em deixá-la sem a vender logo. Só abriu mão dela porque as despesas de cocheira a obrigaram a isso. A razão de a guardar inútil foi exclusivamente sentimental. Era a lembrança do marido. Tudo o que vinha de meu pai era conservado como um pedaço dele, um resto da pessoa, a mesma alma íntegra, integral e pura. Mas o uso, esse era filho também do carrancismo que ela confessava aos amigos. Minha mãe exprimia bem a fidelidade aos velhos hábitos, velhas maneiras, velhas ideias, velhas modas. Tinha o seu museu de relíquias, pentes desusados, um trecho de mantilha, umas moedas de cobre datadas de 1824 e 1825, e para que tudo fosse antigo a si mesmo, se queria fazer velha, mas já deixei dito que neste ponto não alcançava tudo. Capítulo 88. Um pretexto honesto. Não, a ideia de ir ao enterro não vinha da lembrança do carro e suas doçuras. A origem era outra. Era porque, acompanhando o enterro no dia seguinte, não iria ao seminário e podia fazer outra coisa, outra visita a Capitu, um tanto mais demorada. Eis aí o que era. A lembrança do carro podia vir ocasionalmente depois, mas a principal e imediata foi aquela. Voltaria à Rua dos Inválidos a pretexto de saber da sinhazinha Gurgel. Contava que tudo me saísse como naquele dia. Gurgel aflito, Capitu comigo no canapé, as mãos presas, o penteado. Vou pedir à mamãe. Abri a cancela antes de transpô-la, assim como ouvira da memória a palavra do pai do morto, ouvi agora a da mãe, e repeti a meia voz. Coitado do Manduca. Capítulo 89. A recusa. Minha mãe ficou perplexa quando lhe pedi para ir ao enterro. Perder um dia de seminário, fiz-lhe notar a amizade que o Manduca me tinha, e depois era gente pobre, tudo o que me lembrou dizer, disse. Prima Justina opinou pela negativa. Você acha que não deve ir? Perguntou-lhe minha mãe. Acho que não. Que amizade é essa que eu nunca vi? Prima Justina venceu. Quando referi o caso ao agregado, este sorriu e disse-me que o motivo escondido da prima era provavelmente não dar ao enterro o ilustre da minha pessoa. Fosse o que fosse, fiquei amuado.
No dia seguinte, pensando no motivo, não me desagradou. Mais tarde, achei-lhe um sabor Dom Casmurro, particular. Capítulo 90. A polêmica. No dia seguinte, passei pela casa do defunto sem entrar nem parar, ou se parei, foi só um instante, ainda mais breve que este em que vou-lo digo. Se não me engano, andei até mais depressa, receando que me chamassem como na véspera, uma vez que não ia ao enterro, antes longe que próximo. Fui andando e pensando no pobre diabo. Não éramos amigos, nem nos conhecíamos, e muito, intimidade. Que intimidade podia haver entre a doença dele e a minha saúde? Tivemos relações breves e instantes. Fui pensando nelas, recordando algumas. Reduziam-se todas a uma polêmica entre nós. 2 anos antes, a propósito, mal podeis crer a que propósito foi. Foi a guerra da Crimeia. Manduca vivia no interior da casa, deitado na cama, lendo por desfastio. Ao domingo, sobre a tarde, o pai enfiava-lhe uma camisola escura e trazia-o para o fundo da loja, donde ele espiava um palmo da rua e a gente que passava. Era todo o seu recreio. Foi ali que o vi uma vez e não fiquei pouco espantado. A doença ia-lhe comendo partes das carnes. Os dedos queriam apertar-se. O aspecto não atraía de certo. Tinha eu de 13 para 14 anos. Da segunda vez que o vi ali, como falássemos da guerra de Crimeia, que então tardia e andava nos jornais, Manduca disse que os aliados haviam de vencer, e eu respondi que não. Pois veremos, tornou ele. Só se a justiça não vencer neste mundo, o que é impossível, e a justiça está com os aliados. Não, senhor, a razão é dos russos. Naturalmente, íamos com o que nos diziam os jornais da cidade, transcrevendo-os de fora, mas pode ser também que cada um de nós tivesse a opinião do seu temperamento. Fui sempre um tanto moscovita nas minhas ideias, defendi o direito da Rússia, Manduca fez o mesmo aos dos aliados. E o terceiro domingo em que entrei na loja, tocamos outra vez no assunto. Então, Manduca propôs que trocássemos a argumentação por escrito. E na terça ou quinta-feira recebi 2 folhas de papel contendo a exposição e defesa do direito dos aliados e da integridade da Turquia, concluindo por esta frase profética: os russos não hão de entrar em Constantinopla. Lia e meti-me a refutá-la. Não me recorda um dos argumentos que empreguei, nem talvez interesse conhecê-los. Agora que o século está a expirar, mas a ideia que me ficou deles é que eram irrespondíveis. Fui eu mesmo levar-lhe o meu papel, fizeram-me entrar na alcova onde ele jazia estirado na cama, mal coberto por uma colcha de retalhos, ou gosto da polêmica ou qualquer outra coisa que não alcanço. Não me deixou sentir toda a repugnância que saía da cama e do doente, e o prazer com que lhe dei o papel foi sincero. Manduca, pela sua parte, por mais nojosa que tivesse, então a cara, o sorriso que a acendeu, dissimulou o mal físico. A convicção com que me recebeu o papel e disse que ia ler e responderia: é que não tem palavras nossas nem alheias que a digam de todo e com verdade. Não era exaltada, não era ruidosa, não tinha gestos nem a moléstia os permitia. Era simples, grande, profunda, um gozo infinito de vitória antes de saber os meus argumentos. Tinha já o papel, pena e tinta ao pé da cama. Dias depois recebi a réplica, não me lembra se trazia coisas novas ou não. O calor é que crescia e o final era o mesmo. Os russos não hão de entrar em Constantinopla.
Tripliquei, e daí continuou por algum tempo uma polêmica ardente em que nenhum de nós cedia, defendendo cada um os seus clientes com força e brio. Manduca era mais longo e pronto que eu. Naturalmente, a mim sobrava mil coisas que distraíam o estudo, os recreios, a família e a própria saúde, que me chamava a outros exercícios. Manduca, salvo o palmo de rua ao domingo de tarde, tinha só esta guerra, assunto da cidade e do mundo, mas que ninguém ia tratar com ele. O acaso dera-lhe em mim um adversário. Ele, que tinha gosto à escrita, deitou-se ao debate, como a um remédio novo e radical. As horas tristes e compridas eram agora breves e alegres. Os olhos desaprenderam de chorar, se porventura choraram antes. Senti esta mudança dele nas próprias maneiras do pai e da mãe. Não imagina como ele agora, depois que o senhor lhe escreve aqueles papéis, dizia-me o dono da loja uma vez à porta da rua. Fala e ri muito. Logo que eu mando o caixeiro levar-lhe os papéis dele, entra a indagar a resposta. E se demorará muito, e que pergunte ao moleque quando passar, enquanto espera, relê jornais e toda nota. Mas também apenas recebe os seus papéis, atira-se a lê-los e começa logo a escrever a resposta. Há ocasiões em que não come ou come mal, tanto que eu queria pedir-lhe uma coisa, é que não os mande à hora do almoço ou do jantar. Fui eu que cansei primeiro. Comecei a demorar as respostas até que não dei mais nenhuma. Ele ainda teimou 2 ou 3 vezes depois do meu silêncio, mas não recebendo contestação alguma, por fadiga também, ou por não aborrecer, acabou de todo com as suas apologias. A última, como a primeira, como todas, afirmava a mesma predição eterna: os russos não hão de entrar em Constantinopla. Não entraram efetivamente, nem então, nem depois, nem até agora. Mas a predição será eterna? Não chegarão a entrar algum dia? Problema difícil. O próprio Manduca, para entrar na sepultura, gastou 3 anos de dissolução. Tão certo é que a natureza como a história não se faz brincando. A vida dele resistiu como a Turquia. Se afinal cedeu, foi porque lhe faltou uma aliança, como a anglo-francesa, não se podendo considerar tal o simples acordo da medicina e da farmácia. Morreu, afinal, como os estados morrem. No nosso caso particular, a questão a saber não se a Turquia morre, porque a morte não poupa a ninguém, mas se os russos entrarão algum dia em Constantinopla. Essa era a questão para o meu vizinho leproso, debaixo da triste rota e Dom infecta Casmurro, colcha capítulo de 91. retalhos. Achado que consola. É claro que as reflexões que aí deixo não foram feitas então a caminho do seminário, mas agora no gabinete do Engenho Novo. Então não fiz propriamente nenhuma, a não ser esta, que escrevi de alívio um dia ao meu vizinho Manduca. Hoje, pensando melhor, acho que não só escrevi de alívio, mas até lhe dei felicidade, e o achado consola-me. Já agora não esquecerei mais que dei 2 ou 3 meses de felicidade a um pobre diabo, fazendo-lhe esquecer o mal e o resto. É alguma coisa na liquidação da minha vida, se há no outro mundo tal ou qual prêmio para as virtudes sem intenções, esta pagará 1 ou 2 dos meus muitos pecados. Quanto ao Manduca, não creio que fosse pecado opinar contra a Rússia, mas se era, ele entenderá purgando há 40 anos a felicidade que alcançou em 2 ou 3 meses, donde concluirá, já tarde, que era ainda melhor haver gemido somente, sem opinar coisa nenhuma. Capítulo 92. O diabo não é tão feio como se pinta.
Manduca enterrou-se sem mim. A muitos outros aconteceu a mesma coisa, sem que eu sentisse nada, mas este caso afligiu-me particularmente pela razão já dita. Também senti, não sei, que melancolia ao recordar a primeira polêmica da vida, o gosto com que ele recebia os meus papéis e se propunha a refutá-los, não contando o gosto do carro. Mas o tempo apagou depressa todas essas saudades e ressurreições. Nem foi só ele, duas pessoas vieram ajudá-lo. Capitu, cuja imagem dormiu comigo na mesma noite, e outra que direi no capítulo que vem. O resto deste capítulo é só para pedir que, se alguém tiver de ler o meu livro com alguma atenção mais da que lhe exijo, o preço do exemplar, não deixe de concluir que o diabo não é tão feio como se pinta. Quero dizer, Quero dizer que o meu vizinho de mata-cavalos, temperando o mal com a opinião antirrussa, dava à podridão das suas carnes um reflexo espiritual que as consolava. Há consolações maiores, de certo, e uma das mais excelentes é não padecer esse nem outro mal algum. Mas a natureza é tão divina que se diverte com tais contrastes, e aos mais nojentos ou mais aflitos acena com uma flor, e talvez saia assim a flor mais bela. O meu jardineiro afirma que as violetas, para terem um cheiro superior um mister de estrume de porco, não examinei, mas deve ser verdade. Dom Casmurro, capítulo 93. Um amigo por um defunto. Quanto a outra pessoa que teve a força obliterativa foi o meu amigo, meu colega Escobar, que no domingo, antes do meio-dia, veio ter a mata-cavalos. Um amigo supria assim um defunto, e tal amigo, que durante cerca de 5 minutos esteve com a minha mão entre as suas, como se não visse desde longos meses. Você janta comigo, Escobar? Vim para isto mesmo. Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha e ele respondeu com muita polidez, ainda que um tanto atado, como se carecesse de palavra pronta. Já viste que não era assim. A palavra obedecia-lhe, mas o homem não é sempre o mesmo em todos os instantes. O que lhe disse, em resumo, foi que me estimava pelas minhas boas qualidades e aprimorada educação. No seminário todos me queriam bem. Nem podia deixar de ser assim, acrescentou. Insistiu na educação, nos bons exemplos, na doce e rara mãe que o céu me deu. Tudo isso com a voz engasgada e trêmula. Todos ficaram gostando dele. Eu estava tão contente como se Escobar fosse invenção minha. José Dias desfechou-lhe 2 superlativos, tio Cosme 2 capotes, e prima Justina não achou taxa que lhe pôr. Depois, sim, no segundo ou no terceiro domingo, veio ela confessar-nos que o meu amigo Escobar era um tanto metidiço e tinha uns olhos policiais a que não escapava nela. São os olhos dele, expliquei. Nem eu digo que sejam de outro. São olhos refletidos, opinou tio Cosme. Seguramente, acudiu José Dias. Entretanto, pode ser que a senhora, dona Justina, tenha alguma razão. A verdade é que uma coisa não impede outra, e o reflexo casa-se muito bem à curiosidade natural. Parece curioso isso, parece, mas a mim parece-me um mocinho muito sério, disse minha mãe. Justamente, confirmou José Dias, para não discordar dela. Quando eu referi a Escobar aquela opinião de minha mãe, sem lhe contar as outras naturalmente, vi que o prazer dele foi extraordinário. Agradeceu, dizendo que eram bondades, e elogiou também minha mãe. Senhora grave, distinta e moça, muito moça, que idade teria? Já fez 40, respondi eu vagamente por vaidade. Não é possível, exclamou Escobar. 40? Nem parece. 30 está ótimo, moça e bonita. Também alguém há de você sair.
Com esses olhos que Deus lhe deu, são exatamente os dela. Enviuvou há muitos anos? Contei-lhe o que sabia da vida dela e de meu pai. Escobar escutava atento, perguntando mais, pedindo explicações das passagens omissas ou só escuras. Quando eu lhe disse que não me lembrava nada da roça, tão pequenino viera, contou-me 2 ou 3 reminiscências dos seus 3 anos de idade, ainda agora frescas. E não contávamos voltar à roça? Não, agora não voltamos mais. Olha aquele preto que ali vai passando. É de lá, Tomás. Nhonhô. Estávamos na horta da minha casa e o preto andava em serviço. Chegou-se e nós esperou. É casado, disse eu para Escobar. Maria, onde está? Está socando milho, sim, senhor. Você ainda se lembra da roça, Tomás? Ah, lembra, sim, senhor. Bem, vem cá embora. Mostrei outro, mais outro e ainda outro. Este Pedro, aquele José, aquele outro Damião, todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. Com efeito, eram diferentes letras, e só então reparei nisto. Apontei ainda outros escravos, alguns com os mesmos nomes, distinguindo-se por um apelido ou da pessoa, como João Fulo, Maria Gorda, ou de noção, como Pedro Benguela, Antônio Moçambique. Então todos estes em casa? Perguntou ele. Não, alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Não era possível ter todos em casa. Nem são todos os da roça, a maior parte ficou lá. O que me admira é que Dona Glória se acostumasse logo a viver em casa da cidade, onde tudo é apertado e de lá é naturalmente grande. Não sei, mas parece. Mamãe tem outras casas maiores que esta. Diz, porém, que há de morrer aqui. As outras estão alugadas. Algumas são bem grandes, como a da Rua da Quintanda. Conheço, essa é bonita. Tem também a do Rio Comprido, na Cidade Nova, uma no Catete. Não lhe hão de faltar tetos, concluiu ele, sorrindo com simpatia. Caminhamos para o fundo, passamos o lavadouro. Ele parou um instante aí, mirando a pedra de bater roupa e fazendo reflexões a propósito do asseio. Depois continuamos. Quais foram as reflexões que me lembra agora? Lembra-me só que as achei engenhosas. Ele riu também. A minha alegria acordava dele e o céu estava azul e o ar tão claro que a natureza parecia rir também conosco. São assim as boas horas deste mundo. Escobar confessou esse acordo do interno com o externo, por palavras tão finas e altas que me comoveram. Depois, a propósito da beleza moral, que se ajusta à física, tornou a falar de minha mãe. Dom anjo Casmurro, dourado. Capítulo 94. Ideias aritméticas. Não digo mais que foi muito. Nem ele sabia só elogiar e pensar, sabia também calcular depressa e bem. Era das cabeças aritméticas de Holmes, 2 mais 2 igual a 4. Não se imagina a facilidade com que ele somava ou multiplicava de cor. A divisão foi que sempre uma das operações difíceis para mim era para ele como nada. Cerrava um pouco os olhos voltados para cima e sussurrava as denominações dos algarismos. Estava pronto. Isto com 7, 13, 20 algarismos. A vocação era tal que o fazia amar os próprios sinais das somas. E tinha esta opinião que os algorismos, sendo poucos, eram muito mais conceituosos que as 25 letras do alfabeto. Há letras inúteis e letras dispensáveis, diz ele. Que serviço diversos prestam o D e o T? Tem quase o mesmo som, o mesmo digo do B e do P, o mesmo do S, do C e do Z, o mesmo do K e do G e etc. São trapalhices caligráficas. Veja os algorismos, não há dois que façam o mesmo ofício. 4 é 4 e 7 é 7. E admire a beleza com que um 4 e um 7
formam esta coisa que se exprime por 11. Agora, dobre 11, terá 22, multiplique por igual número, dá 484, e assim por diante. Mas onde a perfeição é maior é no emprego do zero. O valor do zero é em si mesmo nada, mas o ofício deste sinal negativo é justamente aumentar. Um 5 sozinho é um 5. Ponha-lhe dois zeros, é 500. Assim, o que não vale nada faz valer muito, coisa que não fazem as letras dobradas, pois eu também aprovo um P como um 2P. Criado na caligrafia de meus pais, custava-me a ouvir tais blasfêmias, mas não ousava refutá-lo. Contudo, um dia proferi algumas palavras de defesa, ao que ele respondeu que era um preconceito e acrescentou que as ideias aritméticas podiam ir ao infinito, com a vantagem que eram mais fáceis de manear. Assim como eu era capaz de resolver de momento um problema filosófico ou linguístico, ao passo que ele podia somar em 3 minutos quaisquer quantia. Por exemplo, dê-me um caso, dê-me uma porção de números que eu não saiba nem possa saber antes. Olhe, dê-me o número das casas de sua mãe e os aluguéis de cada uma, e se eu não disser a soma total em 2, em 1 minuto, enforque-me. Aceitei a proposta e na semana seguinte levei-lhe escritos em um papel os algorismos das casas e dos aluguéis. Escobar pegou o papel, passou-os pelos olhos, a fim de os decorar, e enquanto eu fitava o relógio, ele erguia as pupilas, cerrava as pálpebras e sussurrava: Oh, o vento não é mais rápido, foi dito, e feito em meio minuto, bradava-se: dá tudo 1.700 mensais. Fiquei pasmado, considerara que era não menos de 9 casas e que os aluguéis variavam de uma para outra, indo de 7.000 a 18, pois tudo isto foi que eu gastaria 3 ou 4 minutos, e havia de ser no papel. Fê-lo Escobar de cor, brincando. Olhava-me triunfamente e perguntava se não era exato. Eu, só por lhe mostrar que sim, tirei do bolso o papelinho que levava com a soma total e mostrei-lhe. Era aquilo mesmo, nem um erro, 1.070. Isto prova que as ideias aritméticas são mais simples e, portanto, mais naturais. A natureza é simples, a arte é atrapalhada. Fiquei tão entusiasmado com a facilidade mental do meu amigo que não pude deixar de abraçá-lo. Era no pátio, outros seminaristas notaram a nossa efusão. Um padre que estava com eles não gostou. A modéstia, disse-nos, não consente estes gestos excessivos, podem estimar-se com moderação. Escobar olhou-me que os outros e o padre falavam de inveja e propôs-me viver separados. Interrompi-o, dizendo que não, se era inveja, tanto pior para eles. Quebremos-lhe a castanha na boca, mas fiquemos ainda mais amigos que até aqui. Escobar apertou minha mão às escondidas com tal força que ainda me doem os dedos. É ilusão, de certo, se não é efeito das longas horas que tenho estado a escrever sem parar. Suspendemos a pena por alguns instantes. Dom Casmurro, capítulo 95. O Papa. A amizade de Escobar fez-se grande e fecunda. A de José Dias não lhe quis ficar atrás. Na primeira semana, disse-me este em casa: Agora é certo que você vai sair já do seminário. Como? Espere até amanhã. Vou jogar com eles que me chamaram amanhã lá no quarto, no quintal ou na rua. Indo à missa, conto-lhe o que há. A ideia é tão santa que não está mal no santuário. Amanhã, Bentinho. Mas é coisa certa? Certíssima. No dia seguinte,
revelou-me o mistério. Ao primeiro aspecto, confesso que fiquei deslumbrado. Trazia uma nota de grandeza e de espiritualidade que falava aos meus olhos de seminarista. Era não menos que isto. Minha mãe, ao perecer dele, estava arrependida do que fizera e desejaria ver-me cá fora, mas entendia que o vínculo moral da promessa aprendia indissoluvelmente, cumpria rompê-lo e para tanto valia a Escritura, com o poder de desligar dados aos apóstolos, assim que ele e eu iríamos a Roma pedir a absolução do Papa. Que me parecia? Parece-me bem, respondi depois de alguns segundos de reflexão. Pode ser um bom remédio. É o único, Bentinho, é o único. Vou já hoje conversar com Dona Glória, expondo-lhe tudo, e podemos partir daqui a 2 meses ou antes. Melhor é falar domingo que vem. Deixe-me pensar primeiro. Ah, Bentinho, interrompeu o agregado. Pensar em quê? Você o que quer? Digo, não se amofina com o seu velho? Você o que quer é consultar a uma pessoa. Rigorosamente eram 2 pessoas, Capitu e Escobar, mas eu neguei a pés juntos que quisesse consultar alguém. E que pessoa? O reitor? Não, era natural que lhe confiasse tal assunto. Não, nem reitor, nem professor, nem ninguém. Era só o tempo de refletir, uma semana. No domingo daria resposta e desde já lhe dizia que a ideia não me parecia má. Não? Pois resolvemos hoje mesmo. Não se vai a Roma brincando. Quem tem boca vai a Roma, e boca, no nosso caso, é a moeda. Ora, você pode muito bem gastar consigo. Comigo, não. Um par de calças, 3 camisas e o pão diário, não preciso mais. Serei como São Paulo, que vivia do ofício enquanto ia pregando a palavra divina. Pois eu vou, não pregá-la, mas buscá-la. Levaremos cartas do internúncio e do bispo, cartas para o nosso ministro, cartas de capuchinhos. Bem, sei a objeção que se pode opor a esta ideia. Dirão que é dado pedir a dispensa cá de longe, mas, além do mais que não digo, basta refletir que é muito mais solene e bonito ver entrar no Vaticano e prostrar-se aos pés do Papa o próprio objeto do favor, o levita prometido, que vai pedir para sua mãe terníssima e dulcíssima a dispensa de Deus. Considere o quadro, você beijando o pé ao príncipe dos apóstolos. Sua santidade, com um sorriso evangélico, inclina-se, interroga, ouve, absolve e abençoa. Os anjos o contemplam, a Virgem recomenda ao Santíssimo Filho que todos os seus desejos, Bentinhos, sejam satisfeitos e que o que você amar na terra seja igualmente amado no céu. Não digo mais porque é preciso acabar o capítulo, e ele não acabou o discurso. Falou a todos os meus sentimentos de católico e de namorado, vi a alma aliviada de minha mãe, vi a alma feliz de Capitu, ambas em casa e eu com elas, e ele conosco, tudo mediante uma pequena viagem a Roma, que eu só geograficamente sabia onde ficava, espiritualmente também, mas a distância que estaria da vontade de Capitu é que não. Eis o ponto essencial. Se Capitu achasse longe, não iria, mas era preciso ouvi-la. Assim também a Escobar, que me daria um bom conselho.